Olá, meu nome é Douglas Freitas e o que nós iremos discutir hoje será a reforma do CPC e o direito de família. O novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em 2016, ele regulamenta nos artigos 693 a 699 um tópico específico para as ações de família. Esta novidade trazida pela nova legislação processual, ela vem buscar adequar algumas realidades que os litígios familistas precisam e que necessitam dessa nova tônica que é adotada pelo novo CPC. Em 73, quando o Código de Processo Civil, até então vigente em 2015, ele tinha uma noção, lá em 73, quando foi criado, de que os litígios não seriam tão complexos como são hoje. A proposta da legislação processual era ter algumas decisões, algumas medidas que, para garantir o processo, elas poderiam buscar uma antecipação de alguns efeitos que, teoricamente, seriam obtidos apenas na sentença. Tanto que, em 73, já foi criada a cautelar. A ideia da cautelar é não satisfazer a parte, e sim satisfazer o processo. Ou seja, se o A e o B estão discutindo sobre o determinado terreno, o que se faz? Propõe uma cautelar de sequestro e tranca aquele terreno para que ele não venha a perder o objeto da ação. O A e B estão discutindo um determinado direito e existe a possibilidade do B de lapidar o patrimônio. Então propõe uma cautelar de arresto no intuito de trancar o patrimônio necessário para satisfazer o possível crédito que está se buscando efetivar ou reconhecer. Ou seja, notem que as cautelares elas sempre tiveram o condão de garantir a efetividade de um processo e nunca anteciparam o direito, com algumas exceções. Já em 73 já era previsto que algumas cautelares teriam que satisfazer, como por exemplo uma cautelar de separação de corpos, uma cautelar de exibição de documentos, uma cautelar de regulamentação de visita ou mesmo de alimentos. São exemplos de cautelares que eram satisfativas já no seu nascedouro lá em 73. Quando nós tivemos o advento da tutela antecipada, nós tivemos um erro técnico bastante grave. Era para nessa oportunidade todas as cautelares que eram então satisfativas terem sido revogadas. Não era mais para existir cautelares satisfativas, porque agora nós tínhamos a tutela antecipada, que antecipava o efeito da sentença. Ou seja, se eu queria que o sujeito não entrasse mais na minha casa, eu queria uma separação de corpos, queria que a pessoa ficasse longe do meu lar, eu proponho então uma ação de obrigação de fazer, ou um divórcio propriamente dito, ou uma dissolução de união estável, e pedia a antecipação de um efeito dessa sentença, que era a separação, como também poderia pedir uma antecipação, que era a regulamentação de visita, outra antecipação, que era a pensão, que também já era previsto já em 68 na Lei dos Alimentos. Então notem que a tutela antecipada ela veio com esta ideia, antecipar alguns efeitos. Acontece que no momento em que não houve a revogação das cautelares, nós tivemos um sistema híbrido. Nós tínhamos algumas cautelares que eram satisfativas e nós tínhamos tutelas antecipadas ainda vigentes. Então, naquele momento histórico, nós criamos, na verdade, a possibilidade de uma espécie de procedimento especial, onde eu ingressava com uma cautelar de separação de corpos, o sujeito era retirado do lar, mas se eu não viesse a propor a ação principal no prazo de 30 dias, que era uma exigência das cautelares, teoricamente era para se revogar aquela cautelar que concedia a separação de corpos. Aí o agressor teria que voltar ao lar. Era óbvio que o agressor não iria voltar ao lar. Óbvio que a cautelar não iria se perder se tu não fizesse a propositura da ação principal nos 30 dias. Ou seja, as cautelares elas tornaram uma espécie de procedimento especial. Procedimento esse, inclusive, é copiado pela ação de alimentos gravídicos, que embora seja uma ação autônoma, ela tem o prazo, o rito das cautelares, sem a necessidade, obviamente, de uma ação principal. Ou seja, este procedimento híbrido que nós tivemos após o advento da tutela antecipada, ele ainda foi, digamos assim, mais acirrado e mais mesclado quando nós tivemos a inclusão do parágrafo 7º do artigo 273, que regulamentava as tutelas antecipadas, dizendo que, olha, se tu precisar de alguma
tutela antecipada, que é de natureza cautelar, ou seja, ela não é tutela antecipada, ela é cautelar, ela é para satisfazer o processo, não a parte, não se preocupa, pode fazer também via tutela antecipada. Então, começamos a notar que o Código 73, já lá em idos de 2000 e alguns anos por aí, 2002, 2005, e essas pequenas reformas que nós tivemos, depois também da execução, do cumprimento de sentença e por aí vai, tu começa a notar que o CPC começou a pensar, olha, a formalidade não me parece importante, eu preciso efetivar. O processo está demorado, o processo não está se efetivando, eu preciso de técnicas, de ferramentas que sejam menos formais e mais efetivas do direito das partes. O Código de 2015, ele segue essa linha. O Código de 2015 vem e já traz todo um bojo de procedimentos, de direitos, de tutelas de evidências, tutelas emergenciais, que busca o seguinte, olha, vamos resolver. Tanto que o próprio CPC atual, o CPC que entrará em vigor em 2016, já que esse vídeo está sendo gravado em 2015, este novo CPC ele vai buscar efetivar esses direitos de uma maneira mais emergencial, de uma maneira menos procedimental, mais flexível, a ponto de poder, por exemplo, emendar a inicial, inovar pedidos ao longo do processo, mesmo com contestação já realizada, fato que era inimaginável no Código de 73. Que uma vez que triangularizou a situação processual, uma vez que houve citação, eu não posso mais inovar. E aí, se eu quiser discutir a mesma fato ou algo decorrente daquele fato, eu tinha que propor uma nova ação. O novo CPC ele tem uma ideia diferente, ele fala, não, vamos resolver o problema. Se tiver que fazer novos pedidos, se surgir situações novas, trazer partes, algo do gênero, vamos fazer tudo nesse processo. Para realmente buscar a efetivação dele e ao final desse processo, o litígio tem que estar encerrado. Então, o novo CPC, ele tem esse objetivo. Um objetivo de desburocratizar o sistema processual e tornar ele mais célere. No direito de família, nós vamos ter bastante impacto sobre isso, principalmente por conta daquele tópico em específico que eu há pouco tempo falei, que são os artigos que vão discutir especificamente alguns critérios, alguns nortes para o direito de família dentro do novo CPC. Podemos primeiro dizer que o novo CPC ele se preocupou com um sistema que é o da alienação parental. A alienação parental é um sistema, é um problema que nós temos nas famílias brasileiras, em parte delas, principalmente nas pessoas que após a separação não conseguem criar uma linha mínima de contato e utilizam muitas vezes as crianças, os filhos menores, para atingir o outro. Esta alienação parental ela pode se dar de várias formas, em vários níveis, como por exemplo uma alienação parental, ela pode ser praticada inclusive por avós, por tios e por qualquer outra pessoa que tenha algum poder sobre a criança. Esta é a previsão expressa da nova lei. Então a lei da alienação parental ela foi complementada e reforçada com o advento de uma segunda lei extremamente importante, que é a lei da guarda compartilhada. Para que a gente possa verificar como essas legislações vão se adaptar ao novo CPC, vamos rapidamente falar sobre o que é cada uma delas. Para começo de conversa, a lei da guarda compartilhada, ela não é a lei da guarda alternada. Guarda alternada é quando uma pessoa, uma criança fica, por exemplo, 5, 10, 15, 20 dias com o pai, depois alterna para a mãe. Isto é guarda alternada. É uma guarda unilateral, por assim dizer, que vai se alternando entre um e outro. A guarda compartilhada, ela vai além disso. A guarda compartilhada é um sistema onde os genitores, eles vão, na verdade, compartilhar os direitos e deveres em relação à criança. Vão buscar, na verdade, ter voz ativa sobre as grandes decisões a respeito da criança. Entretanto, a guarda compartilhada não quer dizer que haverá um compartilhamento isonômico igual do período de convivência. A própria lei da guarda compartilhada, ela traz uma ideia que, sempre que possível, o sistema de convivência tem que ser o mais próximo possível, mais isonômico possível, mais equitativo, ou seja, essa história de que o pai só vai ver a cada 15 dias a criança, não é equitativo. Porque se tu parar para analisar, nós temos um pai com
2 finais de semana por mês. Então ele tem sexta, sábado e domingo. 3 dias numa quinzena, 3 dias na segunda quinzena, ou seja, 6 dias no mês de 30. Não é proporcional que um genitor fique com 6 e o outro genitor fique com 24. Agora, quando tu tens uma inversão, tu inclui uma vez, 2 vezes na semana, tipo uma semana, na semana que ele não vai ter a convivência com a criança. Estou usando o exemplo do pai, porque é mais comum ainda o pai ter um período menor de convivência com o filho, embora nós tenhamos vários casos que a situação é inversa. Aquele pai, ou aquela mãe, se for o caso, que tiver só os finais de semana, ele só tem 6 dias. Se for incluído uma vez por semana para ter a convivência com o filho, de 6 vai passar para 10 dias ao mês, que ainda é pouco em relação ao outro que tem 20. Mas se nas semanas que não tem o final de semana, aquele genitor, o seu filho, sob sua guarda, colocar um dia a mais, ou seja, numa semana um dia, na outra semana 2 dias, que é prática reiteradas nos tribunais, mesmo antes da lei da guarda compartilhada, nós passamos de 10 para 12 dias, e dependendo do ajuste, ou de uma semana ou outra, por exemplo, feriadões ou coisas do gênero, esses 12 passam para 13 ou 14, ou seja, praticamente para metade do mês. Então não é difícil nós termos os genitores tendo metade do mês, cada um com seus filhos. Mas como eu falei para vocês, pelo menos 10 a 12 dias é um mínimo que se permite, que se prevê a nova lei da guarda compartilhada, porque ela diz, olha, tem que ser um pouco equilibrado. E para ser equilibrado, nós temos que ter essa proporção de 20 para 10, de 18 para 12, algo dessa natureza pelo menos. O ideal é que seja de 15 para 15, mas muitas vezes não é possível. A grande vantagem da lei da guarda compartilhada é que ela divide guarda, convivência. Eu posso ter a guarda compartilhada do meu filho, mesmo que eu veja ele a cada 15 dias. Porque o meu sistema de convivência é esse. Porque muitas vezes esse sistema de convivência a cada 15 dias é um problema, por exemplo, de distância das residências paternas e maternas. Por exemplo, eu moro numa cidade, a mãe da criança mora em outra, a criança estuda na cidade onde eu moro, é óbvio que a mãe não vai ter condições de ter a criança metade do tempo. Ela só vai poder ver nos finais de semana, vai ter as férias, talvez pela metade, os feriados com preferência. Então notem que a guarda compartilhada, ela difere do sistema de convivência. Guarda é uma coisa, convivência é outra. E ambas não se misturam com pensão alimentícia. Muita gente acha que com a lei da guarda compartilhada eu vou poder ter agora uma redução da pensão. O menor gasto da pensão é o gasto do dia a dia, da alimentação. O gasto maior da pensão é o colégio, é o vestuário, é o plano de saúde, por aí vai. Então, para nós termos uma isenção de pensão, praticamente nós teríamos que ter pai e mãe com metade do tempo cada um, ambos ganhando o mesmo valor de salário, e aí sim tu teria hipoteticamente uma pensão que não teria, ninguém pagaria para ninguém. Porque um pagaria, por exemplo, o colégio, outro pagaria o plano de saúde e o lazer, ou seja, nós teríamos um sistema de compensação. Que ainda provavelmente teria que ter pensão, porque provavelmente um vai ter que pagar a escola, um vai ter que pagar aquelas despesas mais grossas, então o outro vai ter que contribuir também na proporção dos seus recursos. Então notem que mesmo naquelas situações mais idílicas, por assim dizer, nós vamos ter fixação de pensão. Porque a pensão, ela, além de ser uma contribuição de ambos os pais, ela precisa ser na proporção dos recursos de ambos. Então, 10% para mim talvez seja 1.000, 10% para o outro vai ser R$100, mas mesmo assim vai ser 10% para cada um. Então, notem que a lei da guarda compartilhada ela tem alguns ruídos quando nós escutamos o que ela significa, qual é a sua ideia, e aí entra o novo CPC. O novo CPC, ele diz que toda vez que for discutir os processos de família, e os processos de família muitas vezes discutem, e um grande ponto do litígio é o sistema de guarda e convivência, que a nova lei da guarda compartilhada acabou com um dos tópicos, né? Ou seja, agora é guarda compartilhada, nós não vamos discutir outra modalidade de guarda, o que nós vamos discutir é apenas a convivência e a pensão. Então, o novo CPC vem e diz o seguinte, olha, vai haver uma audiência de conciliação.
Nessa audiência de conciliação, obrigatoriamente, que ela vai ter que ocorrer nos processos de família, ainda não vai ter iniciado o processo propriamente dito. Se houver a resolução ali, não gera nem sucumbência. Se não houver composição, aí nós vamos abrir prazo para contestação e aí haverá sucumbência para o perdedor e por aí vai. O fato é que o novo CPC vem e traz uma nova situação. Ele diz, não basta a audiência de conciliação. Se ela precisar ser dividida, ela será. Quantas audiências forem necessárias para obter a conciliação? Quem advoga na área de família, quem judica na área de família, vai lembrar e vai concordar que estimo que 70%, 80% dos casos se resolvem na primeira audiência. É comum acordo nos processos de família. Porque é nas audiências que pela primeira vez aqueles ex-cônjuges voltaram a se encontrar num ambiente relativamente sadio. Num ambiente onde eles não vão fazer grandes brigas, não vai ter grandes discussões, embora toda audiência de família ela tende ao barraco. Mas nós não vamos discutir isso agora, não vamos brincar com isso agora, mas ao final eu prometo contar um caos para que a gente possa mostrar como as audiências de família elas tendem ao barraco. Mas nós não vamos discutir isso aqui agora. O fato é que o novo CPC ele tem este condão. Olha, vamos resolver esse problema. E ele ainda traz um reforço interessantíssimo, que é o seguinte: quando precisar ouvir o menor, quando o juiz precisar investigar o menor, os problemas que estão lá, ele nunca fará sozinho. Aquilo que antigamente se ensinava, que olha, doutor, juiz, o senhor não tem a qualidade técnica necessária para poder investigar a criança. Eu, advogado, não tenho a qualidade técnica para investigar a criança. Temos um profissional para isso. Temos psicólogos que podem ser nomeados. Então, o novo CPC vem e põe o dedo na ferida e diz, olha, para investigar situação com menores, para ouvir menores, tem que ser por equipe interdisciplinar. Que é regra que já é batida lá na lei da alienação parental e na lei da guarda compartilhada que você tem. Que a atuação da equipe interdisciplinar ela é essencial nos processos de família. Muitas vezes o cliente chega para mim e diz, doutor, mas meu filho não quer ver o pai. Aí eu falo, mas será que vocês falam alguma coisa? Não, doutor, a gente incentiva que ele não veja, que ele veja o pai. A gente não quer que ele negue, mas ele está dizendo que não quer ver o pai. Eu sempre digo para o meu cliente o seguinte, eu sei que tem pai, eu sei que tem mãe que acaba colhendo o que planta. Aquele pai, aquela mãe que é ausente, não pode depois reclamar porque o filho também se torna ausente dele, acaba acostumando com a sua ausência e depois não quer talvez ver. Existe uma janela que os pais possuem para brigar pela convivência dos seus filhos. Na adolescência é muito difícil conseguir judicialmente algo que busque uma efetivação da convivência. É muito mais simples quando as crianças são menores. Mas não é raro ver tanto crianças menores quanto adolescentes verbalizarem muitas vezes isso. Eu não quero ver meu pai, eu não quero ver minha mãe. E eu sempre digo isso para os meus clientes. Isso não é frase de uma criança saudável. Uma criança ela tem que ter saudade do pai e da mãe, ela tem que querer ver com o pai e com a mãe. Por isso que o novo CPC, ao dizer, olha, vamos trazer equipe interdisciplinar para o processo, ele está dizendo o seguinte, às vezes nós precisamos verificar onde é que está esse problema. Essa frase dessa criança é um sintoma. Cadê o problema? É o pai que está ausente? É isso? É a mãe que fala mal do pai? É o pai que faz cara de feliz toda vez que a criança diz, eu não quero ver a mãe? Ele não fala nada, mas a criança nota que alegra ele ao dizer que não quer ver a mãe. Ou a criança nota que deixa triste o pai quando ele diz que quer ver a mãe. Então por isso que a criança acaba dizendo, não quero ver a mãe. Talvez para não deixar o pai, não deixar a mãe triste com aquela verbalização daquele sentimento. Então esta complexidade, nós do direito não temos ferramentas para averiguar. A ferramenta que eu tenho para averiguar, por exemplo, os sentimentos do meu filho, que convivo com ele, é algo intuitivo, é algo de pai que é intuitivo. E que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que muitas vezes, mesmo na convivência plena com meu filho, eu muitas vezes acabo não percebendo certas sutilezas, que às vezes é os avós que não percebem. São os tios, às vezes os amigos, que olha, a criança está com isso, a criança está diferente. Então,
Quanto mais nós advogados, nós juízes, nós promotores, querendo, numa único encontro, numa única vez que ouvimos ou falamos com uma criança, querer julgar ou querer analisar. Por isso que recorrer à equipe interdisciplinar é essencial. Ter o apoio do psicólogo, da assistente social, cada qual na sua área de atuação, é indispensável para o auxílio de uma decisão equitativa, da defesa de um processo. Por isso que os colegas que nos escutam, advogados, ao trazer uma tese numa ação de direito de família, recorram à perícia extrajudicial, recorram a uma perícia para trazer elementos para ajudar o magistrado à análise do caso. Quando for determinada a perícia judicial, requeiram as regras da perícia. Requeiram abertura de quesitos, nomeação de assistente técnico. Ou seja, o novo CPC ele está dando o convite. Cabe nós aceitarmos. O novo CPC está chamando as partes para poderem trazer elementos e maior certeza de resolução do caso concreto lá no processo de família. Por isso a ideia de um capítulo próprio. Por isso que o novo CPC diz, olha, se tiver elementos de alienação parental, nós vamos ter que ter equipe interdisciplinar. Se tiver ouvida de menor, nós vamos ter que ter equipe interdisciplinar. Se houver alienação parental, nós vamos ter que dar preferência à resolução do caso. Porque nós não podemos, na verdade, mais ter o processo como vilão. Nós temos que acabar com o sistema processual que afasta as partes, ratifica a conduta, muitas vezes maléfica, de uma das partes. Quantas vezes nós já vimos artigos falando sobre a alienação parental judicial? O que é isso? É quando o judiciário ratifica a alienação parental. Imagina a seguinte situação. Uma falsa acusação. Uma falsa acusação do genitor ou da genitora de abuso ou de algum ato que exija, talvez, a proibição da convivência. Se eu sou o juiz daquela causa, eu sou uma situação extremamente delicada. Se eu falar, eu acho que é alienação parental, não vou dar a restrição de convivência, existe uma grande chance daquele abuso continuar. Ou seja, o magistrado está validando o abuso. Então, não é raro e não é difícil de entender quando o magistrado muitas vezes olha para aquela denúncia e diz, olha, eu vou suspender porque ela tem elementos que me dão uma certa convicção e eu não vou arriscar. A criança está sendo abusada, está sendo prejudicada ou agredida. O problema, doutores, é que o judiciário é moroso. É um fato. Então, o judiciário, quando ele cai no engodo de uma parte que esteja praticando alienação parental, porque quando não é alienação parental ele foi zeloso, mas quando é alienação parental, ele cai no engodo. E aí o judiciário acaba ratificando isso, porque ele acaba validando este afastamento. Quantos clientes chegam no escritório, muitas vezes 2 anos sem ver o próprio filho, se não mais. Já tive casos de pais que não viam mais seus filhos há 6 anos, porque o processo já durava 4 anos e a situação remontava a 2. Então o processo, na sua morosidade, muitas vezes acaba ratificando a alienação parental. O novo CPC veio para combater isso. Ele diz, olha, nós vamos ter que trabalhar com pautas preferenciais, nós vamos ter que trabalhar com audiências de conciliação, nós vamos ter que dividir as audiências quantas forem necessárias para resolver o caso concreto. O novo CPC, ele chama a equipe interdisciplinar para auxiliar o magistrado, as partes, para resolver o caso concreto. Então é por isso que uma alternativa para os casos de falsa denúncia, enquanto não se sabe se a denúncia é ou não falsa, você deu a denúncia, vou usar a lei da alienação parental. E a lei da alienação parental diz que quando eu identificar elementos de alienação, eu tenho que advertir. Então, naquele momento, o magistrado tem que dizer, olha, eu vou processar como se essa denúncia fosse verdadeira. Mas se ela for falsa, poderá acontecer isso, isso e aquilo. Segundo ponto, temos que fixar um período de convivência. Eu não vou cortar completamente a convivência desse genitor, dessa genitora. Vamos fixar um sistema, mas um sistema que eu não possa colocar a criança em risco. Por exemplo,
Eu nunca vi abusador abusar em local público. Nunca vi abusador abusar na frente de outro familiar que não o dele. Então, nomeia uma visita supervisionada. Evitem aquela visita supervisionada nos fóruns. Fórum não é lugar para criança. Mas, por exemplo, uma visita supervisionada com algum padrinho, com algum vizinho, com algum avô, que tem um bom relacionamento com ambos os genitores, por exemplo, no shopping, no colégio, junto talvez com a parte com o pedagogo. Ou seja, criem ferramentas com o psicólogo do juízo, que já irá fazer algumas avaliações durante a convivência. A ideia do novo CPC é essa, é trazer elementos alternativos. Outra situação que o novo CPC reforça o que já era trazido na lei da guarda e na lei da alienação parental, que é a possibilidade de tratamentos compulsórios de pais. Eu tenho um artigo que virou um livro, que é Tratamento Compulsório de Pais em Alienação Parental, pela editora da Vox Legend, que traz exatamente isso. Falando sobre essa questão de livros, fazer um pequeno momento jabá, por assim dizer, acesse meu site www.douglasfreitas.adv.br. No meu site eu tenho lá 2 links, um do Facebook e um do YouTube. Do Facebook vocês vão poder entrar na página do escritório, onde eu vou sempre estar colocando várias decisões, jurisprudências de direito de família, que vai atualizar vocês dessas novidades que nós estamos falando. E no YouTube eu tenho vários mini vídeos, com mini aulas, com dicas, com textos referentes ao direito de família. E nesse mesmo meu site tem um campo chamado Artigos. Lá em Artigos, artigos ou aulas, agora não tenho certeza, lá tem vários slides, inclusive o slide desta aula sobre a reforma do CPC. Nós vamos ter slides sobre esse tratamento compulsório de pais. E também tem os livros, todo o material que vocês poderão consultar para reforçar o conhecimento de vocês. A questão é que quando nós falamos do novo CPC, nós não podemos pensar apenas em guarda e alienação parental, embora ele tenha dado essa tônica para esses institutos. Nós temos que pensar também como vão ser os outros institutos do direito relacionados ao novo CPC. Um ponto que o novo CPC vai discutir de maneira bastante interessante é a uso capião conjugal. O artigo 1240-A do Código Civil trouxe uma nova modalidade de uso capião, que é a uso capião conjugal, onde o ex-cônjuge que não teve o patrimônio partilhado, que não teve o patrimônio requerido pelo outro cônjuge, que não teve esse patrimônio sendo utilizado para nenhum tipo de divisão, ele poderá usucapir a cota do ex-cônjuge, ou seja, a outra ameação, num prazo extremamente exíguo, de apenas 2 anos. Exatamente, 2 anos. Isso está lá no artigo 1240-A. É claro que nós temos alguns outros requisitos. A pessoa tem que ser meira, nós temos que ter um prazo de 2 anos de maneira mansa e interrupta. Não adianta dizer, mas eu fiz BO, eu fiz notificação. Isso não interrompe prazo de usucapião em lugar nenhum. Se interrompe prazo de usucapião através de ações possessórias, através de ações de divórcio, de dissolução, de pedido de aluguel. Isso não vai interromper. Então, o artigo 1240-A do Código Civil, ele vai ter um reflexo interessantíssimo no novo CPC, porque o novo CPC está formatado para, por exemplo, eu fazer minha oposição de usucapião no momento que eu vou fazer minha contestação, ou na reconvenção, ou mesmo na própria inicial, dizer o seguinte: olha, eu vou me divorciar, mas o patrimônio eu não vou partilhar, porque eu já estou dentro do prazo da usucapião conjugal. E dependendo da conjuntura do processo, eu vou poder inovar pedidos durante o processo, porque o novo CPC permite isso agora. Ou seja, eu posso agora trazer novos elementos até que eu possa realmente resolver por completo o litígio. O novo CPC ele vai abraçar uma proposta que no CPC anterior não tinha, que é o rigorismo processual de cada ação. Eu vou poder agora mesclar mais as ações. O CPC antigo, para não dizer que ele não tinha nenhuma previsão, ele tinha. O artigo 293 do CPC, ele já previa a possibilidade de acumular vários pedidos e até procedimentos se utilizasse o processo ordinário. Mas o novo CPC ele é muito mais didático, ele reforça isso. E o novo CPC, ele também traz uma situação interessantíssima, que é a execução de sentença, que é o cumprimento de sentença para os alimentos, exatamente.
O cumprimento de sentença agora, o novo CPC, é pela regra do CPC, em relação ao CPC anterior, do artigo 732, ou seja, a regra agora é expropriação patrimonial. Então eu ingresso com um cumprimento de sentença e eu vou querer a expropriação patrimonial. Porém, eu posso requerer, no meu cumprimento de sentença, que ele se processe com uma punição diferente. Ao invés de expropriação, a pena de prisão. Fala do artigo 733 do CPC, aonde as regras ainda são as mesmas. Eu posso cobrar as 3 últimas parcelas vencidas a contar da propositura do cumprimento e todas que vencerem no curso da ação. Já o cumprimento de sentença com expropriação, eu posso cobrar todas as vencidas, né? Posso cobrar também as vincendas, lembrando que o Código Civil, no artigo 206, parágrafo 2º, traz como prazo prescricional de 2 anos a buscar a execução dos alimentos. Claro que esse prazo não corre contra menores incapazes. Então, vai ser um prazo que nós vamos ter para filhos maiores ou para ex-cônjuges, tá? Outro ponto que o novo CPC também traz é a questão da simulação. O Código Civil já dizia que a simulação era ato nulo, e o novo CPC, ele abraça esse instituto e reforça ele dizendo o seguinte: não só a simulação, como também a falsidade, digamos assim, de quando eu uso uma pessoa para fraudar outra através desta interposta pessoa. Então um novo CPC vem e diz o seguinte: olha, amiguinho, é simulação aqui quando tu usa o patrimônio da pessoa jurídica ou da pessoa física para esconder o patrimônio, eu vou desconsiderar essa personalidade, eu não vou aceitar quando tu frauda, e eu vou facilitar o processo investigatório do porquê você pegou o carro e botou no nome da tua mãe, ou botou no nome da tua empresa, ou você está utilizando a empresa como máscara, como fachada, para proteger de obrigações alimentares ou partilha de bens. Não é raro nós vermos hoje as pessoas constituírem pessoas jurídicas e sob o manto do direito da empresa, que protege os sócios de terceiros, porque afinal de contas, pelo affectio societatis, eu, sócio, não posso aceitar um sócio estranho. Então, por exemplo, eu vou lá, estou casado, na comunhão parcial de bens, eu adquiro cotas novas de uma empresa, ou constituo uma empresa, e esta empresa vai valer um valor X. E no momento que eu vou me divorciar, o meu cônjuge não tem direito a essa empresa? Pelo direito de empresa, a princípio não. Por quê? Porque pelo affectio societatis eu não vou poder dividir as cotas sem a autorização do outro sócio. Entretanto, a jurisprudência é pacífica e já de há certo tempo ela vem trabalhando, e o novo CPC adota essa tese e dá mais elementos para reforçar e facilitar essa busca desse direito, que é a ideia da criação da subsociedade. Ou seja, eu não vou ser sócio daquela empresa porque eu não posso entrar naquela empresa da minha ex-mulher. Afinal de contas, a sócia dela não é obrigada a me aceitar. Mas eu vou buscar da minha ex-mulher o valor correspondente às cotas que ela possui. E este valor correspondente às cotas que ela possui, eu irei cobrar dela. Ou seja, eu vou poder investigar a empresa, vou poder avaliar quanto que vale a empresa, vou poder descobrir quanto que vale as cotas dela, e aí vou impor a ela o dever de pagar 50% do valor dessas cotas, se a empresa foi adquirida após a constância da união e o regime for, por exemplo, comunhão parcial. Esses troncos do direito, esses ramos, perdão, do direito de família, patrimonial, empresarial, afetivo, que nós temos, eles estão todos eles agora abraçados, suportados pelo novo CPC, que está puxando para si uma facilidade para que eu possa efetivar os direitos que muitas vezes sou negado. E que o Código de Processo Civil de 73 dá uma extrema formalidade e que muitas vezes exige que para eu efetivar um direito, eu tenho que entrar contra 1, 2, 3, 4 pessoas e buscar 1, 2, 3, 4, 5 ações. O novo CPC não tem isso. A ideia é que numa única ação eu possa efetivar meu direito, iniciar e terminar o litígio, realmente efetivando o direito que eu
propus lá no início, contra quem e da forma que for necessária para tal efetivação. Então, o novo CPC, eu tenho extrema confiança de que ele vai ser um grande CPC. Ainda não consigo vislumbrar como é que nós vamos criar alguns procedimentos que lá estão narrados. Nós vamos precisar ter uma formatação, revitalizar e reconceitualizar o próprio Poder Judiciário, porque agora nós estamos falando de mediadores. Nós tivemos agora no novo CPC um chamamento maior da questão da mediação, consequentemente vai ter da arbitragem, embora não sejam os mesmos institutos, eles sempre estão andando muito próximos por conta de ideologia, embora a arbitragem ela é muito mais impositiva, enquanto a mediação não. Mas o CPC novo, ele traz, olha, vamos mediar, vamos trazer a ideia da mediação, vamos buscar a mediação familiar, vamos buscar formas de resolver o litígio sem o menor custo possível judiciário, sem ter que o juiz ter que dar decisões. Vamos deixar que as partes façam a sua autocomposição, obtenham suas próprias decisões. Então eu estou com muita expectativa para o novo CPC, espero que os profissionais consigam estar preparados para eles. Nós, advogados, dizendo da minha parte, teremos que mudar a nossa sistemática de atuação, porque agora, ao ir uma audiência, eu tenho que saber que talvez eu vá lá só para atuar na mediação daquela audiência. E depois que eu vou ter que fazer o contrato com o meu cliente para fazer contestação e por aí vai. E também tem que prever com ele que talvez eu vou ter que fazer 1 ou 2 ou 3 audiências, porque ela poderá ser partida. Então a própria atuação do advogado vai mudar, a atuação do magistrado vai ter que mudar, embora já se previa que tinha que mudar isso na atual legislação. O novo CPC ele é categórico, não dá mais para chegar numa audiência e perguntar: as partes têm acordo, doutores, tem acordo? Não, não tem? Acordo inexituoso. O magistrado vai ter que atuar mais como mediador. Nós vamos ter agora a figura dos mediadores, propriamente dito. E um grande avanço, a possibilidade de suspender o processo para encaminhar ele para a mediação familiar. E depois, se a mediação for exitosa, comunicar o processo. E se não for, as partes retornam ao litígio lá na ação, no fórum. Então, nós temos muitas ferramentas. O CPC, ele está trazendo tudo isso de uma maneira interessantíssima. Nós temos participe dos cursos, dos eventos que buscam estudar o CPC. Tem um curso que eu coordenei, que é o curso ministrado por 4 grandes juristas, como o professor Guilherme Bosley, o professor Lovato, o professor Pedro Miranda, o professor Rodrigo, que fizeram, na verdade, um trabalho incrível lá na Unisul de Tubarão, onde nós filmamos este curso completo de quase 40 horas e está disponível no site que é o www.voxonline.com.br. É um curso sobre o novo CPC completo, excelente esse curso. Eu sei que tem uma série de outros institutos fazendo também cursos, então procurem esses cursos, se aperfeiçoem. O novo CPC está trazendo muitas ferramentas para que a gente possa, na verdade, buscar uma efetivação maior do direito, mas não esqueçam, o processo é apenas o procedimento de alcance do direito. Nós temos que saber que direitos são esses. Então não esqueçam do direito material. E no direito de família, não esqueçam do direito de família. Como eu havia prometido, eu vou contar um caso para vocês. E o caso que eu quero contar hoje é, na verdade, o caso que mostra que as audiências de família elas tendem ao barraco. É fato, as audiências de família elas tendem ao barraco mesmo. E eu vou explicar para vocês o porquê. Eu ainda era estagiário, e como todo bom estagiário, era aquele que realmente trabalhava no escritório, que suava, carregava processo, e eu estava indo então para uma audiência no interior do estado. E eu, chegando nessa audiência, o advogado que eu estava lá aprendendo, e aprendi muito com ele, ele chegou na audiência e a parte, que era o cliente dele, estava num extremo litígio com a sua ex-mulher, que também estava lá naquela audiência de conciliação, que foi um grande barraco. Ele havia traído ela e, para a infelicidade dele, ele foi descoberto em sua traição ao capotar o seu chevetinho numa das curvas após voltar do bailão. E ela, obviamente, soube do ocorrido, até porque ele foi hospitalizado. E na audiência, para a infelicidade dele, ele estava de cadeira de rodas. Não que ele tenha ficado paralítico, mas aquele acidente deixou ele com uma luxação lombar e ele não conseguia andar muito bem, então ele estava na cadeira de rodas. E durante toda a audiência foi um barraco, eles xingaram, eles brigaram, teve soco na mesa.
A polícia, que muitas vezes está ali no fórum, umas 2 vezes entrou para ver se precisava atuar de alguma maneira. O que era mais impressionante, eu como estagiário, embasbacado aquilo tudo, até de certa forma maravilhado, confesso, porque eu achei muito legal aquele negócio todo, eu tinha ideia de audiências totalmente diferentes, e elas são diferentes, não se assustem, isso não é regra, a ideia é que as audiências não sejam assim, mas quem atua na área de família sabe que elas se aproximam disso muito comumente. Então, nós tínhamos lá naquela audiência, aquela loucura toda, mas a juíza, ela não encerrava o processo, ela não dava por extinta aquela audiência por uma questão muito simples. Toda vez que ela levantava um tópico, as partes quase se matavam, mas chegava a um acordo. Então, para todos os efeitos, a audiência estava fluindo. O fato é que, só para vocês entenderem o naipe da audiência, a ex-cônjuge olhou para o marido, para o ex-marido e falou: bem feito, que tu essa cadeira de roda, e é por isso que agora tu vai ser pro resto da vida. E ela disse uma palavra que eu não vou reproduzir ainda mais em vídeo, porque eu não sei o local que você estará assistindo esta aula, e muito menos o horário. Talvez o horário não permita que eu diga essa palavra. Mas a palavra, ela lembra aquele jogo muito tradicional que se joga no interior, que é o bocha. Já jogaram aquele joguinho? Era aquela palavra, muito parecido com essa palavra. E ele quis, na audiência, mostrar que ele não era isso. E rolou um milagre naquela audiência, porque ele levantou da cadeira de roda e começou a abrir o recorde. Então todo mundo, fecha isso, esse foi o naipe da audiência. O fato é que a juíza finalmente tinha conseguido acordo, todos os pontos, partilha, guarda, visita, tudo bonitinho. Quase se mataram no processo, mas estava tudo certo. E estava já ditando o final da ata, quando se escutou um grito. E naquele momento, ao grito, todo mundo olhou, pensando que eles tinham se agredido novamente. Estava ele com a mão esticada para a ex-cônjuge, ela tocando a mão dele levemente. Uma lágrima rolava na face da mulher, enquanto ele, muito macho, apenas tremia o queixinho. Naquele momento ele olhou para a juíza e falou: doutora, para tudo, porque nós nos amemos. Advogados olharam para a cara do outro ao ver a juíza dando soco na mesa, dizendo: agora quem separa vocês sou eu. E os advogados: para a doutora, vamos ver se conseguiram chegar a um consenso, vamos voltar. E aí uma visão muito bonita foi ela indo embora, porta fora do fórum, levando seu marido na cadeira de roda, empurrando ele. Naquele momento eu olhei para aquilo tudo e falei: eu quero isso para a minha vida, eu quero ser advogado de família, eu respeito os meus amigos advogados tributaristas, mas eu desconfio que eu sou um pouco mais feliz do que eles, porque eu posso chegar em casa e contar uma história dessa. E eu acho que o meu colega, advogado tributarista que está me assistindo, talvez eu chegar em casa vai dizer o quê? Olha, rolou uma nova incidência tributária muito louca, sabe? Muito respeito ao amigo, mas eu acho que nós somos mais felizes, nós advogados de família. Então o fato é que naquele momento, como estagiário, eu pensei: eu quero ser advogado de família, eu quero isso na minha vida, eu quero esse barraco mesmo nas minhas audiências. E hoje, com um pouco mais de 15 anos de profissão, eu posso dizer que já vi muito barraco, consegui o que eu queria, me tornei um advogado de família, e é um prazer estar podendo aqui, estar discutindo, compartilhando essa experiência e as minhas expectativas sobre o novo CPC em relação ao direito de família, a guarda compartilhada, alienação parental, direito de empresa e todos os ramos que se relacionam com essa matéria que eu tenho tanta paixão, que é o direito de família, e que agora está sendo tão valorizada pelo novo CPC, com o advento de regras tão importantes, tão interessantes. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Meu nome é Douglas Freitas e é um prazer conversar com você. Acesse meu site e até lá.